Deputados aprovam medida provisória que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública. O plenário aprova também a MP que permite financiamento das Santas Casas com recursos do FGTS. E essa edição destaca também: depois do segundo turno das eleições, os deputados devem retomar o debate em torno de duas propostas divergentes sobre o uso de agrotóxicos. E no segundo episódio da série especial sobre os 30 anos da nossa Constituição, vamos mostrar por que ela também é conhecida como Constituição Cidadã. Boa noite, em Brasília são 10 horas e 14 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. Depois de 6 semanas sem votação, o plenário da Câmara aprovou hoje duas medidas provisórias. Uma que permite o financiamento das Santas Casas com recursos do FGTS e outra que cria 164 cargos para o Ministério da Segurança Pública. A gente vai conversar agora sobre esses dois temas com a repórter Dini Moraes, direto lá do plenário, que tem as informações. Boa noite, Dini. Houve muita polêmica aí nessas votações? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui pela TV Câmara. Olha, Keila, foram sim, teve polêmica sim, essas duas medidas provisórias. Apesar dessas discordâncias pontuais, digamos assim, elas foram aprovadas com uma relativa facilidade, digamos assim. A primeira medida provisória da noite foi essa da criação dos cargos para o Ministério da Segurança Pública e alguns parlamentares lembraram, inclusive, que no Brasil a gente tem mais de 60 mil assassinatos por ano e esses cargos seriam aí fundamentais para tentar reduzir esse índice de violência que o país passa. Vamos ver mais informações, mais dados desses debates na reportagem. O plenário da Câmara voltou a ter votações depois de 6 semanas sem deliberações por causa das eleições. A primeira medida provisória a entrar em debate foi a que cria 164 cargos em comissão para o Ministério de Segurança Pública, criado em fevereiro. São cargos de livre nomeação, ou seja, podem ser ocupados por servidores concursados ou por pessoas sem vínculo com a administração pública federal. O impacto é de 53 milhões de reais até o fim de 2020. Quando a gente vê um acordo da oposição e do governo, do PT, que finge fazer oposição ao governo Temer, para a criação de mais novos 164 comissionados, parece que esse plenário quer literalmente cuspir na cabeça da população brasileira. Esse é o sentimento que eu tenho. O mínimo que eu peço nesse momento, senhores deputados, é que se faça ao menos essa votação nominal, que a gente tenha a perspectiva de saber quem está concordando com a criação de cargos ou não. O Brasil está quebrado, ninguém aguenta mais. Nós sempre fomos defensores da criação do Ministério da Segurança Pública. Não é razoável que o país não tenha um órgão central que possa dialogar com os estados, com os governadores, com as várias agências de polícia, para efetivamente elaborar, administrar e conduzir e executar a política de segurança pública no Brasil. Apesar da posição contrária do PDT com relação à criação de cargos, encaminhamos no sentido de aprovar essa medida provisória, dada a relevância da matéria. Apesar das divergências, a medida provisória foi aprovada e segue para o Senado, onde precisa ser aprovada amanhã para que não perca a validade. Em cima do prazo aí, né, Dini? E explica pra gente a outra medida provisória das Santas Casas. Então, Keila, essa outra medida provisória, ela permite que recursos do FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo, do Tempo para o Serviço, aliás, ao contrário, né? Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Aquele recurso que todos os trabalhadores pagam e é uma poupança do trabalhador, que esse dinheiro hoje ele só é utilizado para habitação e para obras de infraestrutura e saneamento. Então, o que essa medida provisória faz? Ela permite que esse dinheiro também seja utilizado para financiar a dívida de hospitais
entidades sem fins lucrativos. E aí entram hospitais filantrópicos, como as Santas Casas, por exemplo. Lembrando que só esse setor das Santas Casas, envolve dívidas ao redor de 21 bilhões de reais. Então, é uma demanda antiga dessas entidades. Lembrando também que essas entidades elas são responsáveis por mais da metade dos atendimentos aos brasileiros, né? Os atendimentos de saúde aos brasileiros, os gratuitos, feitos pelo SUS. Então, é uma demanda antiga dessas entidades, esse dinheiro, esse financiamento das dívidas, e elas reclamam também do subfinanciamento feito pelo SUS, ou seja, elas atendem muito pelo SUS, no entanto, o SUS repassa um valor abaixo do esperado, abaixo do que elas gastam para esses atendimentos, o que só faz com que essa dívida aumente. Então, esse financiamento feito com recursos do FGTS ofereceria, então, um empréstimo a juros mais baixos que o de mercado para essas entidades. E aí, elas teriam que cumprir pelo menos um requisito. Olha, a cada 10 atendimentos, pelo menos 6 dessas entidades devem ser feitos pelo SUS. Nessa situação, são 1.700 hospitais em todo o país aí que se encaixariam nessa regra. Então, havia uma certa divergência aqui no plenário a respeito do caráter dessas entidades. Por exemplo, apesar de serem hospitais sem fins lucrativos, eles são privados. Então, o dinheiro do trabalhador, ou seja, os recursos do FGTS, estariam sendo utilizados para entidades privadas. Também houve um questionamento a respeito do dinheiro do trabalhador mesmo. Olha, esse dinheiro ele deveria ser utilizado apenas, então, para moradia, para ajudar as pessoas a terem moradia, a casa própria, né? No entanto, esses argumentos eles acabaram sendo vencidos e a medida provisória foi aprovada com facilidade. E aí, Keila, eu faço uma observação. Não foi a medida provisória como um todo, foi apenas o texto principal. Porque houve um acordo aqui entre as lideranças partidárias para que os destaques, ou seja, aqueles pedidos que os partidos fizeram para mudanças no texto principal, eles sejam votados apenas na próxima sessão deliberativa da Câmara. Isso pode acontecer amanhã? Pode, mas é mais provável que aconteça na semana que vem, porque amanhã está agendada uma sessão do Congresso Nacional e são 16 vetos presidenciais que estão na pauta, então a pauta é uma pauta longa e deve durar o dia inteiro essa sessão do Congresso Nacional, Keila. Essa medida provisória das Santas Casas, ela não está com prazo corrido como essa outra dos cargos de segurança pública? Não. Ela está com tempo bom para ser aprovada. Ela tem até meados de dezembro para ser aprovada lá no Senado. Então, há aí esse tempo para negociação entre as lideranças partidárias. Foi por isso, inclusive, que ela foi deixada para depois, para que a conclusão da votação ficasse para depois. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite. O presidente do Conselho de Ética da Câmara, deputado Elmar Nascimento, do DEM da Bahia, instaurou processo contra os deputados petistas Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, o Adi Damus, do Rio de Janeiro e Paulo Teixeira, de São Paulo. Os três, que são advogados, pediram habeas corpus para libertar o ex-presidente Lula em julho. O PSL denunciou os deputados por má-fé ao apresentar um pedido em um plantão judiciário. O presidente escolheu como relator do processo o deputado Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina. Devido à ausência dos relatores, o Conselho deixou de discutir os processos contra os deputados Nelson Meurer, do PP do Paraná, e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. Mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz podem ter direito a receber atendimento psicológico. É o que prevê um projeto aprovado pela Câmara. A ideia é tentar combater a depressão pós-parto. Pesquisas mostram que a depressão pós-parto atinge cerca de 20% das mulheres que deram à luz. Edna viveu essa experiência depois do nascimento do primeiro filho. Ela conta que teve uma gravidez tranquila, mas as complicações vieram na hora do parto. Comecei a desmaiar, eu não tinha mais nenhum tipo de força. E foi quando eles optaram por... Já tinha feito todos os tipos de posição que se usa no parto, já tinha feito, mas nada, não conseguia, o Caio não saía. E como eu já estava nessa fase final, né, de desmaiar, de não ter mais nenhum tipo de força e não tinha como seguir por uma cesariana, aí foi quando eles optaram pelo fórceps.
Ela conta que logo depois do parto ainda passou por uma cirurgia para reconstruir a parede vaginal muito machucada pelo fórceps. Um trauma que pode ter desencadeado a depressão pós-parto. Os primeiros meses foram muito difíceis e Edna não conseguiu amamentar o Caio. Ela lamenta que todo o atendimento tenha sido num hospital público onde não conseguiu atendimento psicológico. Seria muito importante, na época, eu ter entrado com uma medicação e um acompanhamento psicológico mesmo, porque foi muito sofrido. Psicologicamente até hoje ainda não recuperou. Alessandra é psicóloga e especialista em depressão pós-parto. Ela diz que o problema pode ser provocado por vários fatores, como casos anteriores de depressão ou ansiedade, falta de apoio do pai do bebê e dificuldades na hora do parto e da amamentação. E faz um alerta. É o distúrbio mais grave que pode acontecer no puerpério. Então, ele precisa realmente ser rastreado, ser muito bem cuidado, tratado, porque ele traz consequências não só para a mãe, mas para o bebê, para o pai, para a família e para a sociedade de um modo geral. Para tentar combater o problema, um projeto aprovado pela Câmara prevê que as mulheres devem receber atendimento psicológico durante o pré-natal e após o parto. O deputado Lincoln Portela foi relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos psicólogos que atendem no SUS e, por certo, aumentar um pouco o número desses psicólogos é fundamental para que não aumentemos amanhã o número de pediatras, o número de homens que precisam atender as mulheres, de médicos ou enfermeiras ou técnicos de enfermagem que precisam atender essas pessoas. Na realidade, nós estamos fazendo uma medida preventiva. Essa proposta foi aprovada em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pelo plenário da Câmara. O projeto segue agora para análise do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que estabelece a perda em favor da União de imóveis usados como cativeiro nos crimes de sequestro e cárcere privado quando o proprietário participar do delito. A proposta aprovada na CCJ muda o Código Penal e o Código de Processo Penal brasileiros e determina que o juiz deve declarar a perda do imóvel expressamente na sentença. Hoje, a legislação não prevê nada a respeito do bem. Quem utilizar o bem como cativeiro, que seja tomado em prol do Estado para utilização, talvez até numa entidade pública, ou numa creche, ou numa coisa mais útil para a sociedade. O deputado explicou ainda que essa medida tem o objetivo de dificultar a participação de pessoas estimuladas por criminosos para participar de crimes de sequestro e de cárcere privado. Para o delegado Fábio Fernandes, da Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo, o projeto vai ajudar a combater esse tipo de crime. Ele conversou com a TV Câmara por Skype. A gente atacar não só o criminoso, o autor do crime com a prisão, mas se os seus imóveis também são apreendidos, enfim, é uma outra forma de a gente combater essa criminalidade. Esse projeto, ele é um projeto positivo, porque só a lei por si, eu acho que ela não vai fazer muita diferença, mas a sua execução, quando um sequestrador tiver aquele seu imóvel perdido, o segundo sequestrador tiver aquele seu imóvel perdido, a repercussão no mundo do crime vai ser muito grande. E eu acho que é mais uma ferramenta que a gente tem para diminuir esse crime bárbaro. Como foi aprovada em caráter conclusivo na CCJ, a proposta não precisa passar por votação no plenário da Câmara. A menos que haja recurso, o projeto deve seguir direto para a análise dos senadores. Passado o segundo turno eleitoral, os deputados devem retomar os debates em torno do uso de agrotóxico. Duas propostas tramitam aqui na casa. Uma que facilita o registro de novos pesticidas e outra que quer reduzir o uso deles na agricultura. A Câmara deve retomar a discussão de dois projetos divergentes sobre o mesmo tema, agrotóxicos. Enquanto o PL 6299 de 2000 facilita a liberação de novos pesticidas sem testes conclusivos do IBAMA e da Anvisa, o PL 6670 de 2016, por outro lado, propõe a criação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA,
que, como o próprio nome diz, pretende diminuir o uso desses agentes químicos e substituí-los por defensivos biológicos. O deputado Nilton Tato, relator do projeto que institui a Pinara, quer entregar o parecer em meados de outubro para que ele seja apreciado em comissão especial ainda nessa legislatura. O Brasil hoje dá de isenção fiscal só para a cadeia dos agrotóxicos, no âmbito federal, cerca de 1 bilhão e 200 milhões por ano. Então nós precisamos fazer o quê? Vamos diminuir um pouco o subsídio dessa cadeia e começar a colocar mais subsídio para você apoiar, entendeu, a agroecologia, fomentar o emprego e renda de centenas de pequenas empresas que estão espalhadas no Brasil afora, que produzem bioinseticida e que precisa de apoio e incentivo do governo. Então não é as grandes corporações que produzem os agroquímicos, os agrotóxicos que precisam de incentivo. Quem precisa são essas empresas brasileiras, entendeu? Que vão gerar emprego. E assim você vai ter outro tipo de inseticida que seja biológico, sem impacto no meio ambiente e sem impacto na saúde humana. Já o projeto que flexibiliza o registro de novos pesticidas, apelidado de PL do veneno, foi apreciado no âmbito das comissões e está pronto para ir a plenário. Nós não falamos em redução nem em utilização. Na verdade, esse projeto de lei, ele coloca somente para apreciação dessas instituições, que são as mesmas que hoje fazem a liberação ou não dos produtos, né? Só que com esse outro PL aí, essa outra comissão especial que estuda a redução dos agrotóxicos ou dos pesticidas, como eles serão chamados daqui para frente, você tem manejo de pragas integrados que você pode fazer. Tem outras coisas que são muito importantes que não estão no texto da outra lei. Eu acho que uma lei complementa a outra. Eu não vejo nenhuma coisa antagônica. Apesar de já estar pronto, o chamado PL do veneno ainda não tem data para ser votado em plenário. Já o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos deve ser apreciado pela Comissão Especial em novembro. O ano era 1987 e o Brasil acabava de sair de 21 anos de ditadura militar. Houve eleição e mais de 550 parlamentares foram escolhidos para participar da Assembleia Nacional Constituinte e elaborar uma nova Carta Magna para o país. Naquela época, o presidente da Assembleia, deputado Ulisses Guimarães, já chamava a atenção para o que seria a maior novidade da Constituinte, a participação popular. 72 mil sugestões populares ao texto da Constituição foram recebidas na Assembleia. O trabalho foi árduo e um ano e meio depois, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã. A nossa Carta Magna recebeu esse nome porque é considerada uma das mais avançadas do mundo nas garantias individuais, como a gente vê agora na reportagem de Cassiana Tormin. A Constituição brasileira é considerada um marco do retorno à vida democrática depois do regime militar. É a resposta que o país conseguiu dar depois de 21 anos de arbítrio. Então, naquele momento, o ar que se respira no Brasil é de liberdade. Há 30 anos, no dia 22 de setembro de 1988, foram encerrados os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, depois de 15 meses de trabalho duro. A servidora aposentada da Câmara dos Deputados, Heloísa Lustosa, que trabalhava na Comissão de Sistematização dos Relatórios Setoriais, lembra que não tinha hora para voltar para casa. Não existia computador, então a gente era máquina da datilografia, a gente ficava 4 horas da manhã fazendo corte, colagem, né, porque não tinha como fazer. Então, várias vezes eu saí 7 horas da manhã da Câmara para voltar 10 horas. Não tinha tempo ruim para a gente. Foi aqui no plenário da Câmara dos Deputados que a Constituição de 88 foi promulgada e muito comemorada. Foi um dia festivo, marcado por imagens históricas. Declaro promulgada o documento da liberdade. Mas até chegar ao texto que foi oficializado no plenário, houve muita negociação dentro das comissões temáticas. Nesses espaços, não só os parlamentares estavam presentes. Pessoas de fora, gente comum, participava e tinha voz ativa. Você entrava naqueles corredores da Câmara, dependendo do assunto que ia se focar, de falar, tinha
Gente, muita. Uma mãe que participou muito, ela vivia lá com a gente, com um filho deficiente. Ela lutava muito para conseguir esse salário mínimo para o filho. E ela, então, subiu na tribuna com o filho para defender essa emenda. Foi muito emocionante, alguns deputados choraram. A deputada Benedita da Silva, uma das poucas mulheres que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, menciona a participação das comunidades indígenas e das trabalhadoras domésticas, que também marcaram presença na época. Elas só diziam assim: olha, nós alimentamos vocês, aquelas mais idosas, nós amamentamos vocês, nós criamos vocês, nós limpamos a sua casa, nós cuidamos da sua comida, nós damos a ti o nosso amor, merecemos ter direitos. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, teve a marca da participação popular. É a primeira Constituição brasileira, e olha que nós tivemos muitas, em que houve efetivamente uma participação popular. Nos arquivos do Congresso Nacional, nós encontramos milhares de correspondências, de pequenas cartas escritas por pessoas humildes, isso é perceptível, sugerindo coisas, propondo coisas. Foram recebidas mais de 72 mil sugestões populares ao texto da Constituição. 30 anos depois, especialistas reconhecem que a Constituição de 88 fez o país mudar para melhor. E foi uma Constituição que avançou do ponto de vista dos direitos civis, do ponto de vista dos direitos políticos, do ponto de vista dos direitos sociais, culturais, econômicos, né? O capítulo que trata do meio ambiente é um dos mais avançados do mundo, que trata da seguridade social é também um dos mais avançados do mundo, de modo que a Constituição merecidamente recebeu esse carinhoso nome de Constituição Cidadã. Foi a Constituição de 88 que abriu caminho para a legislação de iniciativa popular. Atualmente, a Câmara tem a Comissão de Legislação Participativa, que recebe sugestões da sociedade civil. Uma das iniciativas populares mais importantes até hoje foi a Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura a cargos eletivos de pessoas condenadas em processos na Justiça. E essa edição termina aqui. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, visite nosso site www.câmara.leg.br ou nosso canal no YouTube. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!